Vamos agora com o nosso primeiro entrevistado aqui do jornal desta edição de segunda-feira. Ele é presidente da FENAP e vice-presidente da Associação aí dos Papiloscopistas do Estado de Goiás, que é o Maciel Aguiar Filho. Maciel, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a você, a todos. É uma honra tê-lo aqui, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Olha, uma pergunta que eu quero fazer, que às vezes eu fico na dúvida. O que é necropapiloscopia, a diferença de papiloscopistas? Na verdade, etimologicamente, a palavra papiloscopia é uma palavra greco-latina, onde escopia significa examinar. E papiloscopia vem de papilas. Então, examinar impressões digitais ou impressões palmares, impressões podoscópicas. Necro significa morte, então a identificação de cadáver através das impressões digitais. E vocês têm feito isso constantemente? Esse trabalho ele acontece nas dependências do ML diariamente, onde nós temos o serviço de expediente, né, de identificação de cadáver de morte recente, e temos também um trabalho mais especializado, onde esses peritos tratam da identificação de pessoas ignoradas e muitas vezes em estado de decomposição do cadáver. Muito bem, você falou de IML, Instituto de Medicina Legal. Em relação às pessoas desaparecidas, qual que é a forma, o método de trabalho? Na verdade, quando um cadáver dá entrada no IML sem documentação, o mesmo com documentação, cabe ao papiloscopista elaborar um laudo para confirmar aquela identificação para posteriormente ser emitido certidão de óbito. A certidão de óbito só é obtida após a identificação daquela pessoa, né, daquele cadáver. Se esse cadáver adentra as dependências do ML sem documentação, isso requer um trabalho mais acurado. Você tem que tentar identificar essa pessoa, que supostamente para os familiares pode estar só desaparecido, e na verdade a pessoa pode estar morta. Então aí vem o lado social do trabalho, né? Não só na questão da segurança da identificação, de evitar a troca de cadáver, mas também de garantir aos familiares daquela pessoa até mesmo efeitos de sucessão de direitos, efeitos decorrentes jurídicos, né? Que a pessoa possa ter seguro, pensões e tudo mais, e se a pessoa não for identificada, isso não é oficializado como um óbito. Pois é, e tem como fazer depois de ter aí mais de ano que a pessoa já vê a óbito, tem como fazer esse trabalho também? Tem também. O processo da morte, ela decorre de vários efeitos, né? Obviamente que depende muito da situação. Existem os fenômenos que a gente fala destrutivos, que são onde o cadáver passa por fases dentro de um processo normal, ficaria 3, 4 meses, sai da fase cromática, gasosa, colicoativa, até esqueletização. Mas, por exemplo, no nosso ambiente, né, no nosso tempo climático, existe no período de seca um processo de conservação que a gente chama mumificação. Já aconteceu de identificarmos cadáveres que estão 8 meses e que foram preservados em função dessas condições hostis para a ação das bactérias. Então isso é possível sim, depende de em qual situação o cadáver foi encontrado. Essa preservação em relação a manter o cadáver por um longo tempo, você tem um produto quais são os produtos que vocês usam? Nós trabalhamos com vários reagentes, né? O papel principal do perito em papiloscopia, em necropapiloscopia, é na verdade fixar aquele tecido para que ele não continue o processo de decomposição. Feito isso, que você faz com formol e outros derivados, propoálcool e outros diluentes, cabe ao papiloscopista recuperar o tecido dérmico ou epidérmico para tentar resgatar a impressão digital. Existem vários produtos que a gente usa, os tensoativos em gerais, os Compucad, glicerina e outros produtos que a gente usa no dia a dia desse trabalho. Bom, a gente continua aqui com o presidente da FENAP, né, e vice-presidente da Associação dos Papiloscopistas do Estado de Goiás, que é o Maciel Aguiar Filho. Eu quero perguntar para você, presidente, casos relevantes, como aquele lá do Sudoeste que caiu com vários peritos ali, delegados. Como foi aquela situação ali para a identificação dos corpos? Ali foi um trabalho muito especial que nós fizemos, mesmo porque se tratavam de colegas de trabalho, né? Por exemplo, o delegado Jorge, o delegado Antônio Gonçalves, que a gente tinha um métier muito próximo, né?
E nós fizemos todas aquelas vítimas, né, 2 peritos, 5 delegados e o próprio meliante, foram identificados através de impressões digitais. Como houve explosão do helicóptero, apenas um delegado saiu antes de ter explosão, realmente o trabalho exigiu um uso de várias técnicas, né, que a gente fala, a gente chama de inversão dérmica, microadesão. Foram várias técnicas utilizadas para resgatar o tecido que fora, né, carbonizado. Na verdade, estava carbonizado. Exato. Então a gente fez um trabalho de excelência mesmo, inclusive em função desses trabalhos que a gente tem realizado, hoje o nosso estado é referência. Semana passada, nós inclusive estamos trabalhando num tecido que veio do estado do Piauí, em função de um caso relevante lá, me parece que uma moça foi esquartejada e foi encontrado apenas um braço esquerdo, e lá não se conseguiu boas impressões, fragmentos de impressões. E foram encaminhados então para a gente, através da Secretaria do Estado do Piauí e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Nós estamos trabalhando nesse caso e a gente espera, né, contribuir para que lá seja desvendado esse crime, porque um dos papéis principais, né, da necropapiloscopia é de encontro, inclusive, ao trabalho de investigação. Se você tem um cadáver sem identificação, a polícia fica totalmente sem ação, porque ela não sabe quem é a pessoa. Então, no momento que você identifica, a polícia pode fazer, por exemplo, uma vida pregressa dessa pessoa, ver se ela tem envolvimento com droga, e aí faz um link, né, com as pessoas do círculo dessa pessoa. Então, o papel é extremamente, até mesmo para a investigação policial. O trabalho depende dessa identificação que o papiloscopista, em função de ser um processo, né, a papiloscopia ser um processo de identificação muito rápido, de resposta muito rápido, né, porque as pessoas têm banco de dados, nós temos banco de dados das pessoas, isso permite uma consulta e a identificação. Você tocou num assunto interessante, que me despertou não só a minha atenção, mas os telespectadores também. Em relação à droga. Às vezes a família quer omitir. Olha, ele não usava droga, ele não usa droga, não usava droga, de forma alguma. E na identificação do trabalho do profissional, tem como ter certeza 100% que a pessoa morreu de overdose? Sim, esse é um trabalho feito também no ML, né, com os especialistas. Tem a parte da toxicologia, que analisa exatamente os componentes químicos que tem no corpo. Já existem trabalhos interessantes até na parte da própria papiloscopia, onde é possível identificar resíduos de drogas a partir da própria impressão digital, dos componentes que compõem a impressão. Exatamente. Impressão digital? Exatamente. Porque cabelo também? Cabelo. Porque, na verdade, esses produtos que são excretados, né, eles compõem do suor e também dos lipídios. Certo. Então, isso tem a composição que realmente fica residual. Nós falamos sobre aquele helicóptero que caiu lá no sudoeste de Goiás, ali nas proximidades de Mineiros, por ali, né? Isso. Me diga uma coisa, trabalhar o lado profissional com o sentimental familiar é meio triste, né? A gente procura trabalhar isso de forma também para não ficar na rotina do natural. O verdadeiro profissional, eu acho que ele nunca perde esse lado do sentimental, de saber que está lidando com o ser humano. Mas a gente também é obrigado a também trabalhar com essas situações, né, para que não sofra também. Mas a gente tem defendido que esses profissionais que trabalham no ML precisam muito de apoio psicológico, né, porque as situações que chegam no ML são das mais absurdas possíveis, né? E aí aquele profissional lida com aquilo no dia a dia, já é de conhecimento lá nosso de várias pessoas que realmente pediram para se afastar do ambiente porque às vezes não conseguem lidar com isso. Então o profissional é um especialista, mas que trabalha num ambiente muito insalubre e tudo complicado. Além daquele helicóptero queda com os profissionais, teve algum caso também, outros casos relevantes em relação ao que você gostaria de abordar? Especificamente que eu trabalhei como plantonista na época e trabalhando exatamente com identificação de cadáveres em decomposição, eu sou especialista nessa área, né, de microanálise de tegumentos. A gente tem formação específica nessa área. Eu trabalhei também no caso da Caramari, aquela inglesa que foi esquartejada. O laudo foi elaborado por nós.
Também teve um outro acidente de um avião do senador Canedo, que tinha um sobrinho do governador Siqueira Campos. Também foi um trabalho extremamente importante, porque os corpos se encontravam em um estado muito avançado de carbonização e a gente conseguiu realizar um bom trabalho. Presidente, para a gente finalizar, fala do quarto congresso, o Congresso Nacional de Necropapiloscopia e terceiro Encontro Nacional sobre Pessoas Desaparecidas e Desastres de Massa. Esse evento vai acontecer em agosto, na Paraíba. A Federação Nacional dos Peritos em Papiloscopia promove anualmente vários congressos. Certo. Esse é um congresso voltado especificamente para a área da necropapiloscopia, porque a gente tem outros congressos, inclusive já de tamanho maior, que envolve perícia papiloscópica, de local de crime, retrato falado, trabalhos de prosopografia, que é comparação de imagem de vídeo, todo tipo de imagem. Esse é focado em necropapiloscopia e que inclusive vem associado a um problema muito sério no Brasil, que são de pessoas desaparecidas. E a gente vai ter um lançamento de um livro sobre isso, e o papel da necropapiloscopia como uma ferramenta de busca da dignidade das pessoas também mortas. Então tem um trabalho de alcance social e também de novas técnicas que serão divulgadas nesse evento. Bom, falamos aqui com o presidente da FENAP e vice-presidente da Associação dos Papiloscopistas do Estado de Goiás, Maciel Aguiar Filho. Obrigado pela presença do senhor aqui no JM. Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para, se for o caso, falar sobre o trabalho, sobre a perícia dentro da Polícia Civil do Estado de Goiás, que hoje é uma das melhores do Brasil. Parabéns. Muito bem. Olha,